E eu gostaria de estar compartilhando com vocês, mas antes eu gostaria de estar orando. Peço ao Espírito Santo que fale com você nesta noite. Eu vou procurar ser o mais rápido possível. Amém? Senhor, Papai querido, nesta noite aqui nos reunimos, Pai. Nos reunimos aqui em Teu nome, assim como tem sido, Papai querido, em todas as outras noites. Pai, eu quero te pedir hoje em especial, que o Senhor continue falando como falou em todos os outros dias que nós nos reunimos aqui. Que o vosso Espírito, Papai querido, possa agir no nosso meio com total liberdade e ousadia. Tirando, Papai querido, toda a incredulidade, tirando tudo aquilo, meu Pai querido, que muitas das vezes nos leva a perder, meu Pai querido, o direcionamento daquilo que o Senhor está nos propondo. Pai querido, que nesta noite o Teu Espírito Santo possa agir, não somente aqui neste lugar, mas também na residência, no local onde estão esses irmãos que nos acompanham, também pelas redes sociais. Que nesta noite, Pai querido, o Senhor possa falar com cada um de nós, segundo a Tua bondade, segundo o Teu amor, Pai. E assim, o Teu nome permaneça sendo glorificado em nós e através de nós. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo 1. Ele vai dizendo assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram o seu caminho, ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Eu gostaria de estar comentando com vocês um pouquinho da história. Lá no capítulo de número 26, a palavra de Deus diz assim que Davi, ele, mais uma vez, no finalzinho do capítulo 26, ele vai falando que Davi, ele poupa Saul mais uma vez. Davi, então, acaba de poupar Saul e ele resolve agora se refugiar, sair da presença de Saul. A palavra de Deus diz que Saul perseguia Davi de todas as formas, tentando tirar sua vida. Mas aprove a Deus a estar sempre guardando a vida de Davi. E naquele momento, Davi, ele sai ali da presença de Saul e ele resolve se refugiar, né, ali entre os filisteus. E quando eu penso na história dos filisteus, eu me lembro lá de Davi, lá na frente, um problema grave, né, que havia acontecido lá no capítulo 17, 18. E Davi vai se refugiar agora ali entre os filisteus. A palavra de Deus diz assim agora que Davi, ele se achega ali no meio dos filisteus, ele tem ali um acolhimento do filho do rei de Gate, né, Aquis. Ele acolhe Davi, né, mantém Davi ali naquele lugar. A palavra de Deus diz assim agora que Davi e os 600 homens que estavam acompanhando a ele, eles agora se colocam à disposição dos filisteus. Coisa engraçada, né? Porque uns capítulos antes, um tempo antes, Davi estava num confronto com os filisteus e agora Davi está se refugiando ali juntamente com os filisteus. A palavra de Deus, ela vai dizendo aqui que Davi, ele fica ali por um tempo e aí ele vai conversar ali com o filho do rei, com Aquis,
E ele vai dizendo, olha, já que o senhor achou graça comigo aqui, tem um pouquinho de carinho, de carisma por mim, prepara aí para mim um lugarzinho que eu possa ficar, né? Prepara aí para mim um cantinho, uma aldeia, que eu possa ficar aí com esse povo. E a palavra de Deus diz assim, que ele então resolve acolher Davi e levar para Ziclac, e deixa o espaço ali de Ziclac, a aldeia de Ziclac, para que Davi estivesse ali morando juntamente com a sua família, e ali com os seus soldados, com aqueles que o acompanhavam. E a palavra de Deus diz assim que Davi, ele estava ali servindo agora, junto com os filisteus, e Davi, ele começa agora, de vez em quando, dar umas escapadas, e ele vai descendo para uma cidade, umas aldeias, um pouquinho depois de Ziclac. É interessante que da onde o Davi estava, né, ali junto com os filisteus, até Ziclac, era uma caminhada de 3 dias. Mas a Bíblia diz que Davi, ele descia de tempo em tempo, de vez em quando ele descia, e ele atacava aquelas 3 cidades que estavam ali em volta, né? E uma delas era a cidade dos amalequitas. Então a palavra de Deus diz que Davi, ele fez isso por algumas vezes, e ele entra na cidade, ali naquelas 3 cidades, ele acaba tirando tudo, matando todo mundo. A Bíblia diz que quando ele entrava no lugar, ele matava todo mundo, saqueava tudo, tirava tudo e levava lá para o rei. Aí o rei perguntava para ele, de onde você estava vindo? Aonde que você estava hoje? O que você estava fazendo? Não, olha, eu estava lá para a banda lá do sul de Judá, eu estava ali para aqueles lados ali. Davi dava uma desculpa, e Davi matava todo mundo ali, justamente para que essa conversa não chegasse até lá na cidade de Gade. Mas algo que me chama muita atenção é que Davi, ele passou ali por um tempo morando ali. A Bíblia relata que por um tempo de 1 ano e 4 meses aproximado, Davi ficou estabelecido ali em Ziclac. E Davi fez isso naquela cidade, saqueou aquela cidade, Davi matou o pessoal daquela cidade. E Davi, ele estava agora fazendo o quê? Servindo, de certa forma, ali os filisteus. Por mais, né, que muitos vão dizer, mas ali foi uma estratégia de Deus para que Davi pudesse estar guardado, livre ali das mãos de Saul. Mas a Bíblia não relata nada que Deus havia falado com ele para que ele fizesse isso. Então, dentro das Escrituras, nós não temos esse conhecimento que foi o próprio Deus que o leva para lá. Mas a Bíblia vai dizendo aqui que Davi, ele vai fazendo isso por algumas vezes. Davi agora se alinha ali com os filisteus. E quando eu penso nesse texto, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer no meu coração esse tempo de servidão que Davi ficou ali servindo aos filisteus. Porque eles estavam ali se juntando 2 costumes. Estavam ali se juntando um homem que era temente a Deus, um homem que servia a Deus, como nós podemos colocar nos dias de hoje, com pessoas que serviam ao mundo, serviam as suas riquezas, como nós temos visto nos dias de hoje. E isso me chama muita atenção, porque nos dias de hoje nós também vivemos isso. Infelizmente vivemos isso. Porque Davi, ele estava, de certa forma, quebrando ali os seus princípios, pensando em salvar a própria pele, não é isso? Porque ele estava se refugiando com medo de Saul para não morrer, porque ele sabia que se Saul pegasse ele ali, com certeza ele seria morto. Davi, naquele momento, ele está com 600 homens. Pensa comigo aqui, 600 homens acompanhavam Davi. Só que lá em Ziclac, havia também a família desses 600 homens que estavam lá desguarnecida. Porque Davi estava lá com o seu exército, com o povo que ele estava ali acompanhando, mas o povo de Ziclac estava lá, desguarnecido. Mas a Bíblia diz que Davi estava pensando ali, naquele momento, em se safar. Davi estava ali pensando em livrar sua pele. Davi estava ali fugindo da presença de Saul. E isso acontece conosco nos dias de hoje. Hoje nós estamos aqui orando, clamando, buscando, correndo atrás daquilo que ficou perdido, daquilo que, infelizmente, não aconteceu no decorrer desses dias, aquilo que nós esperamos que aconteça, ou aquilo que perdemos lá atrás. Quando muitas das vezes nós nos colocamos, infelizmente, como Davi. Muitas das vezes nós nos colocamos para servir pessoas de julgo desigual que o nosso. Mas como isso, irmão? Muitas das vezes nós nos prestamos a trabalhar para pessoas. Mas, irmão, eu preciso trabalhar, é bem verdade isso, nós sabemos disso. Mas muitas das vezes nós nos colocamos para servir aqueles que não têm a mesma ideologia que nós, aqueles que não servem o mesmo Deus que nós servimos, aqueles que não têm a mesma esperança que nós, e nós passamos a ser escravo. Mas como assim? Como que isso acontece, irmão? Olha, acontece porque muitas das vezes nós nos ingressamos em algum lugar
E aí chegamos aqui na igreja, pastor, me dá uma oportunidade, que eu quero dar um testemunho, que olha, Deus abriu a porta para mim. Davi naquele momento, muitos podem olhar e dizer, olha, mas foi Deus que fez aquilo. Como muitas das vezes nós também vamos fazer isso. Foi Deus que me abriu a porta, pastor, me dá uma oportunidade, que eu quero dar um testemunho na igreja, que Deus abriu uma porta de trabalho para mim, e tem sido bênção. Olha, é coisa grande, coisa maravilhosa. E tem um porém, pastor, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Não é assim que acontece? A porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas muitas das vezes estamos trabalhando para pessoas que não têm a mesma visão que nós. E sabe o que acontece, irmão? Nós acabamos sendo subjugados por essas pessoas, atarefados por essas pessoas, porque nós sabemos do compromisso que firmamos com o Senhor e temos firmado novamente. E muitas das vezes estamos nós prestando serviço e muitas das vezes sendo sufocado, como Davi estava ali naquele lugar. Nós dizemos, Senhor, eu creio que o Senhor é Deus que pode fazer todas as coisas e infinitamente mais daquilo que pensei, daquilo que veio ao meu coração, aquilo que não veio. O Senhor é Deus, e sempre fazemos isso. Só que quando chega na hora de nós confiarmos naquilo que Deus está fazendo, parece que Deus se tornou pequenininho diante da situação. Porque muitas das vezes nós não acreditamos que aquele que abriu a porta, ele é altamente suficiente para nos estabelecer naquele lugar, se foi Ele que abriu. E muitas das vezes, como já foi dito aqui durante essa semana, aí nós firmamos um compromisso no início do ano dizendo, Senhor, conta comigo, pastor, olha, eu vou estar aqui, olha as 24 horas do dia, eu vou estar aqui todas as vezes que precisar de mim, estou no culto de quarta, estou no culto de domingo, estou no culto de sexta, conta comigo. E muitas das vezes, por causa de nós estarmos servindo aqueles que têm um jugo desigual, que têm uma visão diferente da nossa, sabe o que acontece, irmão? Nós acabamos ficando atarefados. E é impressionante, irmão, eu tenho observado isso, isso é impressionante. Normalmente as tarefas maiores de serviço dentro das empresas, de pessoas que não servem ao Senhor, as tarefas normalmente elas são incumbidas por crentes, normalmente nos dias de culto. Normalmente é nos dias de culto. A hora extra sempre aparece no dia de culto. Sabe, a necessidade da tua pessoa sempre aparece no dia de culto. Sempre vai estar no momento que você deveria estar na casa do Senhor, no momento que nós deveríamos estar servindo, aí nós vamos estar embaraçados como Davi lá estava. Ficamos embaraçados. Aí nós falamos, mas foi Deus que abriu essa porta, a porta que Deus abre, o homem não fecha. Mas diante da situação, nós não temos coragem de dizer para aquele que nos chamou, hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso com meu Deus. E muitas das vezes isso não acontece conosco, que nós ficamos ali subjugados e vamos dando espaço para que entre na nossa vida aquele que foi falado aqui no primeiro dia, o desânimo. Porque eu não consigo vir na sexta-feira porque eu preciso estar lá, porque eu preciso ganhar o pão. Mas todo mundo precisa trabalhar, é bem verdade. Então nós precisamos estar lá e eu preciso passar do meu tempo de trabalho, porque quando eu entrei na empresa eu fiz um contrato. Eu vou trabalhar tantas horas por semana. Então eu não sou obrigado a estar lá naquele tempo a mais. Só se eu puder. Isso é algo que eu posso lhe dizer sim ou não. Mas quando eu olho que aquilo vai ser para mim, vai vir para o meu próprio benefício, eu não consigo dizer não para aquilo que está sendo me oferecido. Você está entendendo? Davi naquele momento também ele estava pensando em livrar sua pele. Davi naquele momento ele estava tentando sair para que ele não morresse ali nas mãos de Saul. Mas a Bíblia vai dizendo aqui que Davi, ele passa ali por um tempo servindo ali aos filisteus. E aí nós vamos ver ali já depois no capítulo 29. Aleluias. No capítulo 29, Davi ele estava ali juntamente com os filisteus parecendo um crente secreto. Sabe aquele agente secreto 007? Davi ele estava ali infiltrado no meio como se ninguém soubesse quem ele era. Davi estava ali como se nada tivesse acontecendo, como se ele estivesse passando despercebido da situação. E muitas das vezes, irmãos, o que acontece é que nós muitas das vezes ficamos presos em meio a essas situações. E são essas próprias pessoas que nós dedicamos o nosso tempo, que nós deixamos de estar na presença de Deus, que nós trocamos o tempo de estar com Deus para favorecer essas pessoas. São essas mesmas pessoas que lá na frente nos prejudicam. São essas pessoas que lá na frente muitas das vezes vão nos prejudicar. A palavra de Deus vai dizendo aqui que Davi no capítulo 29, no capítulo 29 vai dizer aqui que Davi agora ele é descoberto ali em meio aos filisteus. Aqui no capítulo 5, no versículo de número 5 do capítulo de número 29, a palavra de Deus ela vai dizendo aqui, olha o que vai dizendo aqui no versículo de número 5. Os filisteus agora, Davi estava ali envolvido, fazendo algumas coisas como se nada tivesse acontecendo, como se ele não tivesse visto, não tivesse sendo visto.
A palavra de Deus agora vai dizendo aqui no versículo de número 5, que Davi é descoberto em meio àquela situação que ele estava fazendo. Outrora ele descia até a cidade, ele matava as pessoas, subiam e dizia que estava em outro lugar, e achando que tudo estava bem, tudo estava certo, estava conseguindo desenrolar aquilo de uma forma tranquila. Mas a palavra de Deus vai dizendo aqui no capítulo de número 29, versículo de número 5, que agora Davi, ele é observado ali pelos governantes do lugar. A palavra de Deus diz assim que eles perguntam a respeito de Davi para Aquis. E ele disse: vocês não sabem quem é esse camarada que está aqui, não? Ah, esse que está aqui é Davi. Lembra lá aquele que teve um problema com Saul? Opa, como é que é a história aí? Davi. Opa, não é aquele lá. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo de número 5. Não é ele, o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Olha como eles se lembram de quem era Davi. Muitas das vezes nós estamos dentro desses lugares, e muitas das vezes estamos ali cedendo às pressões, achando até mesmo que tudo vai ficar despercebido. Primeiro que diante de Deus nada vai ficar despercebido, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Porque muitas das vezes nós vamos falar: olha, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma necessidade, porque eu preciso fazer. Mas Deus, Ele conhece a nossa necessidade, e Ele supre todas elas. Todas elas. E quando nós dizemos: olha, a porta que Deus abre, o homem não fecha, nós precisamos, como igreja do Senhor do século 21, acreditar que independente do que aconteça, Deus não vai permitir que as coisas fujam do controle, que venha a faltar. Olha, esses dias atrás nós estávamos orando aqui nesta igreja, e uma irmã orou aqui, orou lá onde nós estávamos, lá na E. Carvalho, e eu prestei muita atenção, que foi a mesma oração: Senhor, eu nunca vi, Senhor, o justo passar necessidades, passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão. E nós lemos isso nas Escrituras, mas em muitas das vezes que somos pressionados para alguma coisa, nós acabamos cedendo, e acabamos deixando de lado as coisas de Deus. Acabamos deixando de lado aquilo que Deus colocou sobre nós como um propósito, para que fosse feito no decorrer do ano. E a palavra de Deus agora diz que Davi, ele é descoberto ali em meio à situação. E a palavra de Deus, ela vai dizendo aqui agora que Aquis é obrigado a mandar Davi de volta. Mas lembre-se, Davi ficou 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses servindo ali aos filisteus. E agora Davi tem que sair de lá. Só que agora Davi tem que voltar para o seu lugar, aonde estava a sua família. E nós temos visto nesses 2 últimos anos o que o adversário tem feito justamente em meio às famílias, em todas as áreas, como a Bíblia está relatando aqui. Enquanto Davi estava preocupado em estar ali com os filisteus, tentando livrar a sua pele, Ziclague estava desguarnecida. A palavra de Deus diz aqui que enquanto tudo isso estava acontecendo, Davi agora é descoberto, Davi agora está voltando para Ziclague. E quando Davi está voltando para Ziclague, nesse meio tempo que Davi estava voltando para Ziclague, os amalequitas, eles sobem até a cidade de Ziclague, eles vêm ali pelo Neguebe, e eles entram na cidade de Ziclague, e eles fazem um estrago tremendo. A palavra de Deus diz que eles entram ali, e agora eles saqueiam a cidade, põem fogo na cidade. E eles agora também levam junto com eles cativo as crianças, os jovens, os velhos e as mulheres. Muitas das vezes nós ficamos correndo atrás de coisas, achando que nós vamos nos esforçar, nós vamos nos escravizar atrás de algo. E muitas das vezes nós estamos deixando para trás aquilo que nós deveríamos estar guardando. Enquanto Davi estava lá servindo aos filisteus, Ziclague estava desguarnecido. Muitas das vezes, enquanto nós estamos correndo atrás de coisa, a nossa casa está ficando desguarnecida, o nosso ministério está ficando desguarnecido, os nossos filhos estão ficando desguarnecidos. E é o momento em que o adversário entra e ele faz um estrago tremendo nas famílias, como nós temos visto nos dias de hoje. Nós temos presenciado isso nesses 2 últimos anos. Quando eu olho para esse momento que Davi, que o povo que estava ali em Ziclague estava sendo levado cativo, eu começo a me lembrar do que aconteceu nesses 2 últimos anos. Nós tivemos as nossas crianças sem poder ser criança.
Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós não rendemos a Deus aquilo que era de Deus. Nós não nos posicionamos como aquilo que Deus queria. Nós não estávamos centralizados como Deus esperava de nós. Porque nós sabemos que tudo o que acontece, nada é culpa de Deus, mas tudo é nossa culpa. Tudo é nossa culpa. Tudo foi algo que foi provocado por nós, porque nada disso teria acontecido se Deus não tivesse permitido, porque a Bíblia diz que Ele tem e Ele está no controle de todas as coisas. Lá em 2020, como eu falei no início, a palavra que foi ministrada ali estava dizendo: olha, Deus está ajuntando a sua igreja, Deus está trazendo um conserto sobre o teu povo, Deus está, e aí logo em seguida, 3, 4 meses depois, começou o fecha-fecha, começou a acontecer diversas situações, e Deus estava falando: eu estou trazendo o meu povo para perto, e muitas das vezes, irmãos, nós não temos se apercebido ao que Deus está fazendo. Eu sei que nesse meio tempo, escravizaram as nossas crianças. Nesse meio tempo, as nossas crianças foram impossibilitadas de ser criança. Nesse meio tempo, os nossos jovens também viraram prisioneiros da rede social. Muitos deles saíram da igreja, presos em redes sociais, porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, estavam aprisionados. Os amalequitas, olha, infelizmente acabou entrando na casa de muitas pessoas, porque a nossa ocupação, a nossa preocupação, naqueles momentos estavam sendo com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, o que eu vou calçar, como é que vai ser o dia de amanhã. Aí nós falamos: não, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Como? Eu conheço um teólogo que ele disse assim: olha, um dia eu estava fazendo uma tese a respeito da existência de Deus. E ele falou: eu estava muito confuso com algumas coisas que eu estava precisando para finalizar essa tese. E eu acabei saindo de casa e fui para uma livraria. E quando eu cheguei lá nessa livraria, eu avistei lá um amigo, um escritor, que ele era ateu. Ele era ateu e escrevia a respeito da inexistência de Deus. Ele falou: pronto, achei a pessoa que vai me ajudar nessa tese. E aí ele se achega até esse teólogo e se propõe a pagar um café. E é como ele diz: um teólogo sempre responde uma pergunta com outra pergunta. E ele falou: eu fiz uma pergunta para esse teólogo. E eu perguntei para ele assim: vem cá, posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode. E ele falou: por que você não acredita em Deus? Ele falou: posso te fazer uma outra pergunta? Por que vocês, nos momentos difíceis, se desesperam? Ele estava dizendo: eu não acredito, mas vocês dizem que acreditam. E por que entra no desespero? Por que vocês se desesperam? E foi o que aconteceu conosco. Ficamos correndo de um lado para o outro: preciso comer, preciso beber, preciso vestir, preciso. A igreja precisa estar de porta aberta, e na verdade nós precisávamos estar em Cristo. Nós só precisávamos estar em Cristo. Nós só precisávamos estar confiante nele. Nós só precisávamos estar na presença dele. Nós só precisávamos estar cobrindo os nossos filhos, os nossos velhos, as nossas crianças. Nós só precisávamos estar intercedendo por eles, clamando ao Senhor, aquele que poderia exterminar toda a malignidade da face da terra. Mas nós estávamos presos, preocupados com aquilo que iríamos comer, com aquilo que iríamos vestir, com aquilo que iríamos calçar. E a palavra de Deus, ela vai dizendo aqui no capítulo 29, que Davi, quando chega agora na cidade, a Bíblia diz aqui agora que ele encontra a cidade devastada, e lá não havia mais ninguém, tudo em ruínas. E a palavra de Deus vai dizer aqui que aqueles mesmos homens que o acompanhavam, os mesmos 600 homens que estavam com ele, agora eles ficam ali revoltados. Nós estávamos correndo atrás de coisas erradas. Nós estávamos buscando aquilo que não ia nos levar a nada, como nos levou. Olha, nós estamos aqui, mas agora cadê nossas esposas? Cadê os nossos filhos? E eles agora ficam irados e agora vão para cima de Davi. As escrituras relatam que eles queriam apedrejar Davi. Pensa, um homem segundo o coração de Deus, um homem preparado para a guerra, porque Davi era um homem de guerra. E agora prestes a ser apedrejado. Mas a Bíblia diz agora que em meio a toda aquela confusão,
em meio àquela situação, Davi, ele recorre à melhor parte, aquilo que deveria ter sido feito no início. Eu quero te dizer nessa noite que nada está perdido. Nós temos sofrido algumas consequências, temos sim, é bem verdade. Temos sofrido algumas consequências a respeito do que tem acontecido. Mas nada está perdido. Nada está perdido, porque nós temos ainda alguém a quem nós podemos recorrer. Nós podemos ainda recorrer a alguém, aquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, aquele que a Bíblia relata que está lá no terceiro céu, sentado até o santo trono, fazendo da terra estrado para descanso dos seus pés. Nós podemos recorrer a Ele. A Bíblia diz que Davi agora toma uma decisão em meio àquela situação confusa. O povo queria apedrejar Davi, o povo agora queria acabar com aquela história. Mas Davi agora chama o sacerdote e diz: vem cá, busca lá para mim, por favor, o colete sacerdotal. Vamos agora entrar na presença de Deus. E vamos ver o que Deus ele tem para fazer no nosso meio. O adversário já tinha entrado, já tinha levado as crianças. Os amalequitas já tinham levado as crianças, já tinham levado os jovens, já tinham levado os velhos, os idosos. E já tinha também levado as crianças. Nesse meio tempo que nós estamos atravessando essa situação, os amalequitas eles entraram. Como eu disse de início, olha, contaminaram muito as nossas crianças, tirando deles o direito de ser criança no decorrer desse tempo. E hoje está no processo de recuperação. Atingiram muitos nossos jovens. Quantos jovens cometeram suicídio nesses últimos 2 anos? E eu vou te contar um segredo que você já sabe. Muitos desses jovens estavam dentro da igreja, eram filhos de crente, viviam dentro da igreja, mas nesse meio tempo que ficou desguarnecido a cidade, o adversário entrou com essas coisinhas que acontecem em internet, e o adversário vai minando até convencer, e um que comete suicídio aqui, outro ali, e o negócio foi tomando uma proporção que ficou muito complicado. Os nossos idosos, que foram cativos, como a Bíblia está relatando, presos, não podiam ter contato com ninguém, como se fosse algo assim. Irmão, eu muitas das vezes entendia que não era a preservação deles, não. Muitas das vezes é como se eles fossem o problema da história, e quando não era, eles só tinham o direito, irmão, de desfrutar da sua melhor idade, era só isso. Mas a palavra de Deus, ela vai dizendo aqui que Davi chama o sacerdote. E agora ele se coloca na presença do Senhor. E ele começa a fazer aquilo que é correto. Olha, nada está perdido. E Davi agora consulta o Senhor. E ele diz: Senhor, olha, diz para mim aqui, eu posso ir atrás desses camaradas aqui que devastaram a cidade? Eu posso ir. Aleluia. Quantos casamentos não foram destruídos dentro das igrejas? Quando eu começo a pensar nesse texto, a Bíblia relata que as 2 esposas de Davi foram levadas. Está dizendo, olha, mexeu com as nossas crianças, mexeu com os nossos jovens, mexeu com os nossos idosos e mexeu na área, olha, é uma área que é a estrutura do cristão, de nós cristãos que somos casados. A nossa estrutura, a nossa outra metade. A nossa área conjugal, ela é muito importante para o nosso ministério em tudo que nós vamos fazer. E a Bíblia diz assim que os amalequitas eles entraram e também levaram as esposas de Davi. Quer dizer, eles mexeram também na área sentimental. Mas a Bíblia diz que quando Davi ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a apresentar ao Senhor a situação daquele momento, e ele diz: Senhor, agora eu posso ir, o Senhor me deixa aí, o Senhor vai estar comigo. E Deus responde Davi. E olha o que ele vai responder ali, né, no capítulo de número 30. Aleluias. A Bíblia diz aqui no versículo de número 8, na parte B: e o Senhor respondeu para Davi: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aleluias. Nada estava perdido. Há tempo ainda para nós reconstruirmos. Precisamos ter bom ânimo.
Muitos casamentos foram bombardeados, mas ainda dá tempo de ser reconstruído. Muitas crianças foram minadas, muitos jovens foram minados, muitas pessoas da terceira idade foram minadas, mas ainda dá tempo de reconstruir, ainda dá tempo de correr atrás, ainda dá tempo de ser abençoado, ainda dá tempo de escrever uma nova história, ainda dá tempo, aleluias. E a palavra de Deus diz que quando Deus, Ele confirma ali com Davi, pode ir, Davi, eu estou com você, pode ir, e pode, olha, e tem um porém, vai e traz todos aqueles que estavam sequestrados. É tempo de resgatarmos aquilo que foi tirado de nós. É tempo de nós resgatarmos, mas há necessidade primeiro de buscar o direcionamento da parte de Deus. Por isso esteja atento no que o Senhor está falando conosco no decorrer desses 12 dias. Anota tudo isso. Entenda que Deus, Ele tem cuidado de nós. E Ele tem um projeto especial para nós. Não só aqui nesse lugar, mas aonde quer que venha está sendo pregado o Evangelho de salvação. Ainda dá tempo. No versículo de número 15 do capítulo 30, nós vamos ver ali Davi tomando posse, Davi agora resgatando tudo aquilo que foi tirado. Nós precisamos ter bom ânimo. Não é porque aconteceram algumas coisas, não é porque algumas coisas minou os nossos sonhos, os projetos. Não é por isso que nós temos que desistir. O que nós precisamos agora é simplesmente dar crédito à instrução que nós estamos recebendo. Tenha de bom ânimo, persevere, não desista, continue lutando, porque aquilo que foi tirado de nós, Deus está nos dando a oportunidade agora de trazermos de volta. Eu não sei o que foi tocado na sua casa, eu não sei o que foi tocado na sua vida, eu não sei como foi tocado as suas finanças, mas Deus está falando conosco, Ele está nos dando a oportunidade de resgatar aquilo que foi tirado de nós. Foi tirado de você os sonhos, foi tirado de você a perspectiva de vida, foi tirado de você a vontade de viver, foi tirado de você o ânimo. Deus está dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Simplesmente permita que o Espírito Santo de Deus, Ele possa agir em nós. Possa agir em nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus permaneça conosco nesse ano de 2022. Que Deus continue nos agraciando, nos fortalecendo, para que dessa forma nós possamos chegar no final de 2022 e dizemos, Senhor, obrigado, porque eu trouxe de volta tudo aquilo que me foi tirado. Sim. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus e obrigado pela oportunidade.